Um, dois, três, teste. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé, irmãos, para nós darmos início ao nosso culto nesta noite. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite eu quero te agradecer, te louvar e te exaltar, Senhor meu Deus, por tudo quanto o Senhor tens feito por mim e pela vida da tua igreja. Sou grato ao Senhor, meu Deus, pela vida de cada irmão, pela vida de cada um do Senhor, meu Deus, dos teus filhos, que se dispuseram, Senhor, meu Deus, a estarem na tua casa na noite de hoje, aonde nós cremos, Senhor, meu Deus, que eles já são abençoados, Senhor, meu Deus, por esta decisão. Pai querido, aos demais que não puderem estar juntamente conosco, nós oramos e pedimos ao Senhor a tua bênção, a tua graça, ó Deus querido, o teu revestimento, Senhor, meu Deus, pedimos ao Senhor que os desperte pelo teu Espírito aonde quer que eles estejam nesta noite, ó Deus, e que assim o Espírito Santo possa falar ao coração de cada um. Nós oramos e entregamos nas tuas mãos, Senhor, meu Deus, a vida dos teus filhos, aos que estão enfermos, ó Pai, toma nas tuas mãos, restaure a saúde, Senhor, meu Deus, e assim, Senhor, meu Deus, revigorando, Senhor, meu Deus, para que eles possam caminhar firmemente, ó Deus querido, para a tua casa e assim te adorar e te servir ao que nós te pedimos. Deus querido, nesta noite, darmos um culto alegre, darmos um culto avivado em tua presença. Ó Deus querido, a minha oração ao Senhor, meu Pai, é para que o Senhor derrame sobre mim um avivamento e assim, Senhor, meu Deus, derramando sobre mim um avivamento, o Senhor possa também fazê-lo, Senhor, como a tua igreja. Ó Deus querido, avivamento este, Senhor, meu Deus, preeminente da tua palavra, Senhor, meu Deus, preeminente, Senhor, meu Deus, na oração, preeminente, Senhor, meu Deus, no jejum e na consagração, na separação ao Senhor. Eu creio, Senhor, meu Deus, que viveremos dias extraordinários. Eu creio, Senhor, meu Deus, que viveremos dias, Senhor, meu Deus, aonde o Senhor, meu Pai, usarás, Senhor, meu Deus, a minha vida, usarás esta igreja, ó Deus querido, como uma referência, Senhor, meu Deus, como um divisor de água, Senhor, meu Deus, aqui neste bairro, e não somente neste bairro, mas sim na cidade de Nova Venécia. Eu oro ao Senhor e te agradeço por tudo, e peço a ti, Senhor, meu Deus, para que o Senhor derrama sobre nós, Pai, do teu Espírito, Senhor, meu Deus, assim como Eliseu, ele desejou quando Elias, ele subiu, ó Pai querido, de encontro ao Senhor, naquela carruagem de fogo. Ó Deus querido, assim eu oro a ti e peço ao Senhor, meu Pai, fique conosco, fale conosco, derrama sobre nós a tua graça, é o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino de número 523. Glórias a Deus. Aleluias. Cristo nos deu. Aleluias. Cristo nos deu uma fonte escondida que qualquer sede pode estancar e cujas águas repletas de vida sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber.
são cisternas e poços imundos, imundos, que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá, correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá, correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluias ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá, correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Aleluias, glórias a Deus. A Bíblia diz que esta água ela corre de debaixo do trono, aleluias. E a fonte, irmãos, ela é rica, ela não para, aleluias, de jorrar, e ela é para todos. Aleluias, Cristo é esta fonte, aleluias, e Ele está aí, aleluias, para todos aqueles que quiserem Ele, aleluias, glórias a Deus. 526, irmãos, hino bastante conhecido, para todos nós adorarmos juntos ao Senhor. Aleluias. 526. Senhor meu Deus, contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas
estrelas tão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluias. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos louvar ainda com mais um hino. O Senhor me trouxe este hino à mente. É um hino que a Escola Bíblica Dominical ela nos dá de referência. E é uma necessidade. Vamos louvar ao Senhor com ele. 127. Aleluias. Hoje, o primeiro domingo, né, era culto da família, na responsabilidade do presbítero Ademarco. Estive conversando com ele esta tarde, e ele passando mal, muito mal, e ele me ligou, só que eu não vi. Cheguei aqui, que fui ver a ligação, tentei retornar, mas deu caixa postal. Aleluias. Mas o nome do Senhor, ele serás glorificado na minha vida, na tua vida e na vida daqueles que estão doentes e não poderão estar aqui nesta noite juntamente conosco. 127, irmãos, é um hino que vai falar, né, acerca o Senhor da ceifa chama. Aleluias.
Porque a Bíblia diz que a seara ela é grande, mas os ceifeiros eles são poucos e nunca vai faltar, aleluia, ceifeiros para a seara do Senhor. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar? Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluias, glórias a Deus, aleluias. Eu creio que o Senhor, aleluias, Ele já está falando, aleluias, conosco, aleluias, e Ele continuará falando até o término do culto, aleluias, nesta noite. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, por gentileza, nesta noite, abrirem as vossas Bíblias, na carta de Paulo aos Colossenses. Aleluias. Carta de Paulo à igreja ali de Colosso, no seu capítulo de número 3.
Colossenses. Aleluias. Colossenses, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 12. Nós estaremos lendo nesta noite. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito és o nome de Jesus. Colossenses, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 12. Aleluias. Aleluias. A Jesus Cristo toda a honra, toda a glória, todo louvor e exaltação. Colossenses fica perto de Tessalonicenses. Aleluias. Entre Efésios e Tessalonicenses são cartas, pequenas, que Paulo lhe enviou a estas igrejas e ficou registrado no cânon bíblico, aonde até hoje fala conosco. São aconselhamentos, à igreja do Senhor. Todos encontraram amém? Eu vou estar lendo, os irmãos nos acompanhem por gentileza nesta noite. A partir do versículo de número 12, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazes vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazeis tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluias. Versículo de número 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Aleluias. Quantos necessitam de oração nesta noite? Aleluias. Eu, minha casa, aleluia, somos carentes. Nós estaremos orando e logo após o evangelista Aldair está com a oportunidade para estar louvando, deixando uma palavra, fazendo aquilo que o Espírito Santo colocar ao seu coração nesta noite. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, ó Deus querido, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor já tens falado conosco. Ó Deus querido, neste momento eu oro, apresento a Ti todos os pedidos de oração. Peço ao Senhor, meu Deus querido, para que dê a cada um, Senhor, segundo a vossa necessidade. Assim abençoando, Senhor, meu Deus, a família dos teus servos, ó Deus querido, assim, Senhor, meu Deus, salvando, libertando e curando, ó Deus querido, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Pai Santo, Deus eterno, eu oro, Senhor, meu Deus, pela vida de cada irmão, pelos vossos familiares, entrego todos nas tuas mãos. Assim, Senhor, meu Deus, eu te peço, continue falando comigo, é o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Evangelista Aldair, nesta noite, aleluias. E logo após, o nosso irmão Lucas, também deixando a saudação para a igreja. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Quero convidar a Frilda, o Alain e a Lavínia para a gente estar cantando, culto da família, irmãos? Vamos
louvar a Deus nessa noite. Bom é o Senhor. Aleluia. Nós podemos dizer, como Samuel, como muitos outros profetas do Senhor, que o nosso Deus, ele não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Pode liberar o playback. Pelo nome, diz alma a que te detenhas, da forma aos montes, põe em fileira os astros no céu e chama pelo nome. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele.
Aleluia. Agradecemos a oportunidade. Aleluias, aleluias, e você tem a liberdade para adorar o Senhor nesta noite, irmãos, aleluias, como eu sempre, aleluias, eu falo, aleluias, quando nós adoramos ao Senhor, aleluias, você pode ter a certeza de uma coisa, que o Senhor, Ele se levanta do seu trono, aonde Ele está sentado, aleluias, para receber a tua adoração, como um sacrifício, aleluias, como um cheiro suave, aleluias, de holocausto. Então adore ao nosso Deus, aleluias, adore o Senhor, e você verás, aleluias, as algemas, os levantes que se levantar diante da tua vida, todos caírem por terra, através da tua adoração. Então adore a Deus, aleluia, adore a Deus, aleluia. Vamos ouvir o nosso irmão Lucas, e logo após a esposa do presbítero Damião, também com oportunidade nesta noite. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Estamos felizes, irmãos, porque este culto é um culto muito especial, que é o culto da família. Noé não conseguiu salvar o mundo, mas ele conseguiu salvar a sua família. Amém? Se tem uma coisa que é muito importante para nós, como servos do Senhor, é a nossa família. Eu gostaria de deixar um versículo aqui para a nossa meditação nesta noite, no Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Amém? Quando nós vemos Salomão expressar esse texto, e ele fala com muita propriedade acerca daquilo que o homem tem colocado como base, como fundamento da sua casa. Ele fala: se o Senhor não edificar, se o Senhor não for a base, se o Senhor não for o alicerce, se o Senhor não for a pedra fundamental da nossa vida, nada nos permitirá ficar de pé. Se o Senhor não guardar o nosso casamento, não importa nós ir no psicólogo, em todo tipo de pessoas, para tentar o apoio, nada dá certo. Se o Senhor não for a base da família, nada adianta, porque só Ele tem guardado a nossa família em segurança. Ele fala: se o Senhor não edificar, se o Senhor não for a principal coisa, se Ele não for a peça fundamental, se Ele não for o elo que une a nossa família, nada adianta. Mas nós louvamos a Deus porque aqui nós temos uma igreja que tem o Senhor como principal na sua vida, amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, rogando a oração dos irmãos ao meu favor. Glórias a Deus, aleluias. A tua família é o bem mais precioso, aleluias, que o Senhor Ele confiou a cada um de nós, aleluias. Então devemos, cuidá-los, aleluias, cuidá-los. Vamos ouvir a nossa irmã nesta noite, e logo após, aleluias, estaremos ouvindo a nossa irmã Edna também nesta noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Feliz de estar aqui, juntamente com meu esposo, com o irmão Zé. Tem um tempinho que eu não venho aqui, mas para a honra e glória do Senhor, a gente está aqui. Para louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus e ouvir a palavra, né? Cansados de
sozinho, procurando um abrigo para o coração, com o corpo maltratado por espinhos e na alma o pavor da solidão. Cada porta que aparece é uma esperança de um refrigério poder experimentar. No esforço de me erguer vem a lembrança de um passado que eu não quero mais voltar. Mas na tua cruz eu encontro as respostas. Nos teus braços eu encontro só amor, pois somente tu, Senhor, és minha rocha, meu castelo, meu amado Salvador. Ansioso, eu espero a tua vinda, quando face a face irei te conhecer, transformada em te poder te olhar nos olhos e sentir o teu abraço a me envolver, contemplar o esplendor da tua glória, coisa que aqui ninguém jamais imaginou, e cantar enfim o canto de vitória, celebrando a Cristo Mestre e Senhor. Mas na tua cruz eu encontro as respostas. Nos teus braços eu encontro só amor, pois somente tu, Senhor, és minha rocha, meu castelo, meu amado Salvador. Na tua cruz eu encontro as respostas. Nos teus braços eu encontro amor, pois somente tu, Senhor, és minha rocha, meu castelo, meu amado Salvador. Meu castelo, meu amado Salvador. Meu castelo, meu amado Salvador. Salvador. Aleluia. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Vamos ouvir a nossa irmã Edna nesta noite. Aleluias. E logo após nós estaremos ouvindo também a nossa irmã Cindina. Aleluias, louvando ao Senhor. Aleluias, deixando uma saudação para a igreja. Logo após a nossa irmã. Aleluias. E você tem a liberdade para adorar ao Senhor, irmãos. Aleluias. Saúde, amada igreja. Paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia.
agitadas, da almas inquietas que não conseguem descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo,
Tua voz é tudo, mas eu te ouvi. Eu vivo se eu te ouvir. Eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Se eu te ouvir, aleluias. Aonde ouvimos Deus, irmãos? Ouvimos o Senhor, aleluias, na sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Aonde nós ouvimos ao Senhor, aleluias, ouvimos a Deus, aleluias, no nosso momento de comunhão, aleluias, de oração, aleluias, Deus, Ele fala conosco. E a maior revelação da palavra do Senhor nas nossas vidas é através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, aleluias. Quando você se sentir sozinho, aleluias, e olhar para um lado e dizer para o outro, aleluias, parece que Deus se esqueceu de mim, aleluias, você abre a Bíblia Sagrada e começa a ler ela, e você vai ver, aleluias, o Senhor, Ele falar contigo, e você será animado, aleluias, e terás as tuas forças revigoradas através do Espírito Santo de Deus, pela palavra do Senhor, aleluias. Vamos ouvir a nossa irmã Alcindina, aleluias, nesta noite, e logo após o nosso irmão Ronald, também, aleluias, deixando uma saudação para a igreja nesta noite. Aleluias, glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nessa oportunidade, eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, estamos felizes porque estamos na casa do Senhor, onde nós temos liberdade de glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Glória a Jesus. Tem dias que eu não congrego porque meu esposo não estava aguentando andar, mas para a honra e glória do Senhor, hoje nós estamos aqui para louvar o Rei Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu estava observando que o Senhor, Ele tem falado conosco, aleluia, Deus, da palavra, louvores, e a palavra do Senhor, ela falou que nós temos que suportar uns aos outros. É perdoando que nós somos perdoados. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz para nós suportar uns aos outros, porque se nós nos suportar uns aos outros aqui na terra, e quando chegar no céu, como nós vamos fazer? E eu vou louvar o Senhor Jesus, glória a Deus, com louvor, glória a Jesus. Aleluia. Jesus é a minha alegria, que eu tenho no meu coração. É Ele que me conforta quando me acho em tribulação. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz. Tomé não sabia o caminho, achava a viagem perdida. Jesus disse a Tomé:
Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e luz. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz. Amigo que ouve este hino, que fala em teu coração, aceita Jesus Cristo e deixa este mundo de ilusão. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz com Jesus. Alegre eu vivo na luz. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus abençoa cada família que está aqui nesta noite. Aleluias. Vamos ouvir o nosso irmão Ronald nesta noite. Aleluias. E logo após estaremos caminhando para estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Cumprimentar a amada igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Devemos ser gratos a Deus, que Ele nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui para louvar, bendizer o seu santo e poderoso nome. Meus amados irmãos, irei deixar o versículo em Salmos, no seu capítulo 3, de verso número 5, que diz assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Louvado seja Deus. Como eu disse, se estamos aqui, é porque o nosso Deus, grandioso e poderoso, Ele nos deu a oportunidade de acordarmos e de estarmos aqui para louvar, para agradecer, porque se não fosse pela sua misericórdia, nenhum de nós estaríamos aqui. E o salmista, quando olhamos para o capítulo 3, nós vamos ver que ele inicia dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Nessa caminhada cristã a qual nós estamos caminhando, o adversário ele vai se levantar para nos destruir. Louvado seja Deus. Mas nós devemos louvar e agradecer a Deus mesmo diante dessas dificuldades, porque Davi ele sabia que o Senhor, a cada dia que acordava ele sabia que o Senhor ainda estava sustentando ele na terra, mesmo diante das adversidades, da perseguição que ele sofria. Davi ainda agradecia a Deus: Senhor, estou sendo perseguido, mas se eu estou sendo levantado, se eu estou acordando, se eu estou dormindo, é porque o Senhor ainda tem me sustentado. Louvado seja Deus. Não sei como vocês têm chegado na casa do Senhor essa noite, mas tenha certeza que diante da adversidade, diante da dificuldade, o Senhor Jesus Cristo, a cada dia que te der a oportunidade de acordar, de viver a cada segundo, é porque Ele ainda te sustenta, é porque Ele ainda tem uma obra confiada à mão de cada irmão que aqui está. Que Deus continue abençoando a igreja. Glórias a Deus. Meus irmãos, com muita honra e alegria que nós queremos apresentar os irmãos que nos visitam nesta noite, né? Está conosco nosso irmão Renilton, nossa irmã Rosana, vossa filha, aleluias, né? Eles estavam ali em São Gabriel e agora está por cá, por Nova Venécia, né? E nós ficamos muito felizes, né, em poder recepcioná-lo, tê-los irmãos na noite de hoje, né?
as portas estão abertas, irmãos, né? A hora que os irmãos, sempre que os irmãos sentirem no coração a vontade, o desejo de estar, né, na congregação do bairro São Cristóvão, será um prazer muito grande em poder, né, recebê-los irmãos aqui, tá bom? Sinta, né, se em casa, os irmãos são de casa, amém? Também está conosco, né, eu disse que eu não tenho como visitante, a mãe do nosso irmão Ronald, né, o sobrinho dele, que Deus continue abençoando a vida dos nossos irmãos. Também está conosco o presbítero Damião, né, que congrega ali na congregação do Padre Gianni, auxilia o evangelista, nosso irmão Fontoura, ali, né, e hoje, né, aprove Deus, nosso irmão está aqui nesta noite para estar trazendo a palavra do Senhor. Juntamente com ele está a sua esposa, né, e o José, né, também está com ele. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. E como que a igreja diz para os nossos irmãos? Sois bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Amém. Glórias a Deus, irmãos. Sintam-se à vontade no nosso meio. Vamos louvar, irmãos, com o hino de número 36 da nossa harpa cristã. Enquanto nós estaremos louvando, será recolhidas as ofertas nesta noite. E logo após o presbítero Damião, aleluia, estarás pregando a palavra do Senhor nesta noite. Hino de número 36, aleluia. Glórias a Deus. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, oh, quando é que eu vou? Passarinhos belos
dentro do meu lar. Aleluias, glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus. Eu quero convidar aqui o nosso irmão Evandro, aleluias, nesta noite, para estar orando, e logo após o presbítero Damião vai estar pregando a palavra do Senhor nesta noite. Aleluias. Saúde os irmãos, a paz do Senhor, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, que sempre guardou nós com sua mão poderosa, meu Deus, meu Pai. Nós já ouvimos louvores que falou em nossos corações aqui, Senhor. Já ouvimos as palavras, Senhor. Mas agora abençoe o seu irmão, Senhor, que vai trazer uma palavra para nós, Senhor, para a edificação de nossa vida, Senhor. É assim eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui, junto com os irmãos, com a igreja, o pastor. Agradeço primeiramente a Deus, depois o presbítero Ademarco, que me deu essa oportunidade. E estou aqui muito feliz. Estou com a minha esposa, o irmão Zé, também congrega conosco ali no Padre Jane. Nós estamos aqui para cultuar junto e falar de Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Culto da família. Família é projeto de Deus. Aleluias. Hebreus capítulo 11, o versículo 7. Prazer rever o irmão Lucas. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Todos encontraram? Diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo, e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Posso assentar? O irmão já orou. Glória a Deus. Meus irmãos, carta aos Hebreus, o autor é desconhecido, e aqui o autor, ele ficou sabendo, chegou até ele, que naquela época tinha alguns irmãos que estavam desanimados, estavam abatidos, estavam querendo voltar para trás, de abandonar a fé que eles tinham aceitado. E aqui o autor exorta os irmãos a perseverar na fé. O autor, ele cita aqui os personagens da Bíblia, do Antigo Testamento, que teve fé, que perseveraram na fé. E o autor aqui, ele fala de um personagem, Noé. O irmão Lucas comentou aqui um pouco sobre Noé. Noé, ele foi um chefe de família de fé. Ele teve fé. Lá em Gênesis fala, né, que Deus olhou do céu para a terra, a geração estava toda corrompida. Tinha muita violência, corrupção. E mais Deus viu que tinha um que agradava ele, Noé. E Deus falou para Noé: Noé, constrói a arca, que eu vou mandar um dilúvio. Lá em Gênesis 2, capítulo 5 e 6, fala: toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Versículo 6: um vapor, porém, subia da terra e regava
toda a face da terra. Naquela época não chovia. E Deus falou para Noé: constrói a arca. Constrói a arca que eu vou mandar um dilúvio. E aqui o autor de Hebreus, ele citou esse personagem para acordar os irmãos, para os irmãos não abandonar a fé. Aqui o autor ele citou esse personagem, que era para os irmãos lembrar de Noé, que Noé teve fé, não chovia, e Deus falou: Noé, constrói a arca, eu vou mandar um dilúvio. E Noé obedeceu, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não havia, era o que? Chuva. E ele acreditou, ele e sua família, Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. E aqui eu fico imaginando, meus irmãos, quando Noé chegou para a esposa, para os filhos e para as noras: ó, Deus falou comigo, Ele vai mandar um dilúvio. Deus falou comigo que é para me construir uma arca, e eu quero que vocês me ajudem. Deus falou comigo. Se Deus falou, a gente não pode desacreditar. E aquela família obedeceu o chefe da família. A esposa deu crédito ao esposo, os filhos deu crédito ao pai, as noras deu crédito ao sogro. A Bíblia não fala, mas eu imagino que aquela família ajudou Noé. Pastor Valtan, aquela família ajudou Noé a trabalhar, a construir a arca. E o povo corrompido, e o povo no pecado, e o povo não queria nada com Deus. Mas Deus falou: Noé, constrói a arca. E Noé foi fazendo tudo o que Deus falou. Deus deu o tamanho da arca, Deus deu o comprimento, Deus deu a altura, a largura. E Noé ali obedecendo. E aqui, meus irmãos, Noé, ele teve fé. Teve fé. E quero trazer essa palavra para os nossos dias de hoje. Hoje, há muitos por aí, muitos cristãos que estão abandonando a fé, não estão perseverando, estão desanimados, estão abatidos, não querem congregar, não quer mais, fica na presença de Deus. Essa palavra é para os nossos dias. É uma palavra de exortação, que é para nós perseverar na fé, que é para nós lembrar dos personagens de Hebreus 11. Aleluias. Oh, glória. O versículo 8 fala: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha, mais um personagem teve fé. Abraão, lá em Gênesis 12, Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Outro personagem teve fé. Ele saiu sem saber. Ele ouviu a Deus falar, ele foi. Aleluias. É pela fé, irmão. Nós temos que ter fé. Fé. Aleluias. Josué, o povo lá não queria mais adorar o Deus vivo. Estava adorando o Deus dos amorreus. E Josué exortou o povo para um novo concerto. Josué 24, versículo 15, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com sinceridade e com verdade, e deleitai fora
os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhi hoje a quem servais, se os deuses a quem servia os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glória! Então aqui, meus irmãos, na época de Noé, o povo lá, aquela geração, não queria nada com Deus. Mas Noé também falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês não querem, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E começou a construir a arca. Começou a construir a arca. E o povo zombando de Noé. Uai, eu fico imaginando o povo falando: uai, o que esse homem está fazendo aí? Fazendo esse navio enorme. O povo zombava de Noé. Acho que chamava ele de doido. É igual nós hoje, nós cristãos. Nós estamos seguindo Jesus, nós estamos anunciando a palavra. Há música por aí que fala o doido ali, ó. Aquele ali é doido. Então aqui Noé, meus irmãos, ele foi obediente. Ele acreditou. Não chovia. Era um vapor que saía da terra e regava toda a terra. E aqui eu fico imaginando Noé construindo a arca, fazendo tudo que Deus falou para ele. Ele com a sua esposa, os seus filhos e sua nora. Aí a arca ficou pronta. Aí Deus falou: Noé, coloca os animais na arca, cada casal de animais. Coloca alimentos para os animais e para sua família. Faz tudo. E Noé obedeceu. Aí Deus falou: Noé, entra na arca. Aí Noé entrou na arca. Noé entrou na arca. Deus foi e fechou a porta por fora. Meus irmãos, a porta que Deus fecha, ninguém abre. E aqui eu creio, meus irmãos, que quando Deus fechou a porta por fora, e quando começou os primeiros pingos de chuva, o povo começaram a ficar desesperados. Só que já era tarde. Já era tarde. Foi por isso que Jesus, quando ele estava indo para as cidades e as aldeias, ensinando, indo para Jerusalém, alguém perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus falou: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É o que aconteceu lá em Gênesis. Quando Noé entrou com a sua família e Deus selou a porta por fora da arca e começou a chuva, aquele povo ficaram desesperados. Só que já era tarde demais, a porta fechou. Jesus, ele é a porta. Jesus é a porta. Essa porta, ela se encontra aberta ainda, mas no momento ela vai se fechar. Quando? É no arrebatamento. Lucas capítulo 13, versículo 22 a 24. É o que eu citei aqui. Jesus falou para a pessoa que perguntou. A Bíblia não fala o nome dele. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É o que aconteceu lá em Gênesis. O povo tentaram entrar, mas já era tarde. A porta já tinha fechado. Meus irmãos, depois que a porta fecha, acabou. Não adianta bater: Senhor, Senhor, abra a porta. Não adianta. Não adianta. Então aqui, meus irmãos, Noé teve fé. Ele acreditou. Ele preparou a arca. Foi o que o irmão Lucas falou. Noé, ele pregou 120 anos. Nenhuma alma se converteu. Mas pelo menos ele salvou a família dele. Ele salvou a família dele.
E a família foi obediente ao pai e à mãe. Os filhos, as nora. Hoje, meus irmãos, trazendo para os nossos dias, nós pais cristãos, nós falamos, meu filho, fica na presença de Deus com a gente. Não abandona Jesus, não. Ele vai te salvar, ele te escolheu para te salvar. E há muitos por aí, filhos que não querem ficar na presença de Deus. Não quer obedecer ao pai. Culto da família, Deus quer salvar todas as famílias. Satanás, ele tentou destruir a primeira família no início, que foi Adão e Eva. Ele fez de tudo para destruir aquela família. Irmão matou o outro. Ele fez de tudo. Então o inimigo, ele quer destruir as famílias. Ele não quer que nenhuma família serve ao Senhor. Ele não quer que nenhum ser humano serve ao Senhor. Satanás, ele quer que toda a humanidade segue a ele. Mas Deus, ele quer salvar todos. Lá em Pedro fala que Deus, ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Jesus, ele é a verdade. João 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sem mim, ninguém vai ao Pai. Culto da família. Culto da família. Aqui o autor de Hebreus, ele ficou sabendo, meus irmãos, ele ficou sabendo que tinha muitos irmãos querendo abandonar a fé. E hoje não é diferente, pastor Voltan. Há muitos irmãos por aí querendo abandonar a fé. Aleluias. E no capítulo 10, versículo 28, versículo 38, o autor fala: mas o cristão viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o cristão viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É pela fé, meus irmãos, é pela fé que nós vamos chegar lá no céu. É pela fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte, é pela fé. Deixa eu ler aqui. Romanos 10, 17. Olha só. O apóstolo Paulo falou para os irmãos lá. Olha só. Glória a Deus. De sorte que é a fé, e pelo ouvir a palavra de Deus. Só tem um meio para alcançar a salvação, como? É ouvir a palavra. É ouvir a palavra que nós vamos alcançar a fé. É lendo a palavra que nós vamos alcançar a fé. É ouvindo a palavra que nós vamos alcançar a fé. Então aqui, Noé teve fé. Ele teve fé, ele obedeceu. Eu fico imaginando, quando Deus falou: Noé, constrói a arca. Eu vou mandar um dilúvio. Vai chover 40 dias e 40 noites. Aleluias. Interessante que Noé ele fez Abacuque fez igual Noé. Abacuque ouviu Deus falar que ia exterminar o povo, ia matar o povo estava desobedecendo, estava no pecado. E Abacuque ouviu Deus falar que ia destruir. O que Abacuque falou? Senhor, eu ouvi a tua palavra. Lembra da misericórdia. Deus, ele fala, meus irmãos. Deus, ele fala. Nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar, confiar. Deus enviou seu único filho. João 3,16. Porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele não quer que ninguém pereça no inferno. Ele quer que todos tenham a vida eterna. E a vida eterna está em Jesus. Está em Jesus.
1 João capítulo 5, versículo 12, diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então Jesus, ele é a vida eterna. Quem tá seguindo Jesus e permanecer nele, ele vai ter vida eterna. Quem não está seguindo Jesus não vai ter vida eterna. Não vai ter. A vida eterna é Jesus. É pela fé. E aqui o autor ele continuou falando com os irmãos lá. Glórias a Deus. Oh glória. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que acreditar. Tem que confiar. João 14:1. Acredita em Deus, acredita em mim. Aleluia, Jesus falou. Os discípulos estavam tristes. Viu aquela cena que Jesus revelou o traidor que foi Judas. Eles ficaram também desanimados, abatidos, tristes. E Jesus observou e falou, João 14:1, acredita em Deus, acredita também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, meus irmãos, é pela fé que nós vamos alcançar a salvação. E aqui o autor de Hebreus, alertando os irmãos, exortando os irmãos, para os irmãos perseverar na fé, não abandonar a fé, exortando a perseverar na fé. E essa palavra é para nossos dias. Você que está se sentindo sem fé, persevera na fé. Não deixa a fé não, que é Jesus, não deixa não. Persevera. Não importa a circunstância, mas persevera na fé, permanece até o fim. Jesus ele falou, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Noé perseverou até o fim. Noé ele foi perseverante. Foi zombado. Foi criticado quando ele estava construindo a arca. A geração daquela época zombava dele. Ria dele. Mas ele teve fé. Ele acreditou. Ele não duvidou. E a família dele foi salva. Foi salva, a família dele foi salva. Por quê? Pela fé. Então, meus irmãos, hoje é culto da família. Vamos perseverar. Vamos lutar para nós ganhar nossa família para Jesus. Para nós, nossa família ser salva. Vamos fazer igual Noé fez. Ele se preocupou com a família dele. É o que eu falei no início aqui. Não está na Bíblia, mas eu creio que Noé jogou para a esposa, para os filhos e para as noras. E falou, Deus falou comigo. Me ajuda a construir a arca, me ajuda. Deus falou, Ele vai mandar chuva, Ele vai mandar chuva. Ele vai mandar um dilúvio. Meus irmãos, e aquela família obedeceu. O chefe da família. Hoje é culto da família. Vamos perseverar na fé. Vamos lutar para nós salvar nossa família. Porque a família é projeto de Deus. Deus ele quer salvar toda a humanidade, mas também Ele quer salvar todas as famílias. E a Bíblia é repleta de personagens, de família que foi salva. Cornélio foi um. Ele teve fé. Quando ele estava ali na prisão, tomando conta daqueles presos, que estava ali, Paulo
Paulo e Barnabé preso ali, Paulo e Barnabé preso. E ali, Paulo começou a louvar o Senhor, Paulo começou a louvar o Senhor, mas o irmão. E ali Deus quebrou o cárcere. Aleluias. E aquele soldado ali, ele acreditou. E Cornélio também. Ele também acreditou. Cornélio era um religioso. Ele orava ao Senhor, dava esmola. Só que ele não tinha Jesus como Salvador ainda. Aí Deus enviou Pedro lá. Cornélio teve uma visão. E Deus enviou Pedro. E aquela família foi salva. E aquele guarda também ali na prisão de Paulo e Barnabé também foi salvo. Então, meus irmãos, a Bíblia é repleta de muitas famílias que foi salva, que teve fé. Então, hoje é culto da família. Vamos perseverar na fé. Vamos levar nossa família para o céu. Vamos salvar nossa família. Amém, meus irmãos? Até aqui o Espírito Santo me conduziu. Amém? E eu agradeço essa oportunidade. Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Sem fé, aleluias, é impossível agradar a Deus. Aleluias. Só que o presbítero Damião, ele pregava e eu meditava. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos na casa do Senhor e é uma coisa bem clara, não é? Que sem fé, o escritor aos Hebreus, ele escreve e diz: sem fé é impossível nós agradar a Deus. Mas muitas das vezes nós pregamos, falamos tanto em fé, oramos, confiamos em Deus, aí muitas das vezes dentro da nossa casa, no meio da nossa família, parece que as coisas não vão da maneira que nós queremos, pensamos e desejamos. Aí por muitas das vezes nós questionamos a Deus: por que, Senhor? Mas Deus, ele sempre nos encoraja a nós, a encorajar, a animar vidas, aleluias, a encorajar pessoas. Mas eu quero te dizer nesta noite, irmãos, nosso irmão, ele já pregou, mas eu só quero dizer a você: não desista da tua família, não desista do teu filho, aleluias, não desista do teu marido, da tua esposa, do teu tio, da tua prima, do teu pai, da tua mãe. Não desista, continue orando, aleluias, continue perseverando. Os irmãos sabem, eu tenho uma filha e minha filha não serve a Deus. Já disse aqui já uma vez, por muitas das vezes eu orei quando tudo ia mal. E uma vez Deus, ele falou comigo pela madrugada orando, e ele diz: faz-me a obra, da tua família eu cuido. Nunca aconteceu nada de mal com a minha filha, nem com a minha família, mas a minha filha não está na presença do Senhor. Aí minha filha toca, dá umas arranhadas num violão, e aí a gente vê em uma situação que não agrada a Deus e não agrada a nós. E aí a gente oramos, é onde a gente questionamos: por quê, Senhor? Nós oramos e pedimos ao Senhor, mas parece que as coisas não acontecem. Pregamos, falamos que Jesus, ele salva, mas parece que dentro da casa nossa, aleluia, parece que Deus, ele aperta a mão, parece que ele pisa, aleluias. Eu não entendo, irmãos, mas parece que Deus, ele fala assim: você precisa se ajeitar mais, chegar mais, aleluias. E aí nós sentimos, porque é família, aleluias. Mas o Senhor, ele tem me feito eu meditar, aleluias, a não desistir, aleluias.
E uma coisa é certa, se orava uma vez, aleluias, ore duas, três. Mas creia, aleluias, que na hora certa, no momento certo, aleluias, o teu filho, o teu pai, o teu marido, seja quem, não importa quem seja dentro da tua família, aleluias, no momento certo, aleluias, Deus topa com ele, aleluias, e coloca ele no caminho que ele deve andar, aleluias, através da minha oração, através da tua oração, aleluias. Mas eu quero te dizer nesta noite, aleluias, ore uma vez, aleluias. Se você está orando uma vez e não está vendo o resultado, ore duas, três, aleluias, dobre, aleluias, a tua oração, dobre o teu jejum, aleluias, e você vai ver que Deus, Ele vai fazer dentro da tua casa, porque assim eu creio, aleluias, assim eu creio, aleluias, que o Senhor, Ele vai fazer, aleluias, na minha, através da vida da minha filha. Aleluias, mas creia no Senhor nosso Deus, aleluias, porque Ele não saiu do barco, Ele está no barco, e família é projeto de Deus, aleluias. Aí muitas das vezes, irmãos, você vê pessoas questionando por poucas coisas, aleluias, mas não olha para a dor do outro, aleluias, que muitas das vezes é maior do que a dele, e ele questiona por pouca coisa, aleluias, mas fortalecemos no Senhor nosso Deus, aleluias, e nós cremos, aleluias, que nós cantaremos o hino aonde Caleb, ele vai dizer, aonde Josué, ele vai dizer, eu e minha casa, aleluia, serviremos ao Senhor. Vós, aleluias, querem servir aos deuses, aleluias, dos gentios, mas eu e minha casa, aleluias, nós serviremos a Deus, aleluias. Então eu creio, aleluias, que aquele que não tem a tua família na presença do Senhor vai cantar o hino da vitória, aleluias, porque assim o Senhor, Ele coloca o nosso coração, aleluias, e nós cremos na vitória, nós cremos no milagre do Senhor para as nossas vidas, amém? Que Deus abençoe a todos. Aleluias, permanecemos, aleluias, em oração, aleluias, em um só propósito. Jesus, Ele está vindo, aleluias, e nós precisamos, aleluias, se nós não ganhar ninguém, irmãos, aleluias, mas que nós ganhemos a nossa casa para o Senhor Jesus, aleluias, amém? Que Deus abençoe a todos. Ao término do culto, estaremos orando por todas as famílias, mas eu quero dar somente os anúncios e assim encerrar no nome de Jesus. Dizer aos irmãos que amanhã, segunda-feira, reunião de obreiros ali no nosso templo sede. Então é importante, aleluias, a presença dos nossos irmãos que são obreiros da casa do Senhor. Às terça-feira, irmãos, estamos em uma campanha de oração. Estamos orando das 19 às 20 horas. Esta terça-feira eu pedi aos irmãos que orassem em casa, porque por causa da chuva, irmãos, jogaram um cascalho nessa rua aí que eu falei que ficou pior do que o barro que estava. Mas dá uma amenizada. Quem anda de moto que tome cuidado, porque é perigoso, esses cascalhos. Mas terça-feira choveu muito, e aí nós não viemos. Mas nesta terça-feira nós estaremos aqui orando, aleluias, orando pela nossa família, orando pelo nosso ministério, pela demissões da cidade de Nova Venécia. Oramos, aleluias, por um avivamento, oramos para que o Senhor, aleluias, tome nas tuas mãos, aleluias, este ministério, e assim como Ele tem abençoado e sustentado, que Ele continue sustentando, abençoando e tratando com cada um de nós, aleluias, para que haja um renovo, para que haja um avivamento e um crescimento, aleluias, aonde sejamos referências dentro desta cidade, para a glória e honra do nome de Jesus, assim eu creio. Então eu convido os irmãos a estarem, aleluias, na terça-feira. Quarta-feira, grande culto de louvor, de adoração, de milagre ao nosso Deus. Então venha no nome de Jesus, e o Senhor assim, Ele continuará abençoando as nossas vidas, amém? Quero agradecer a todos os irmãos que vieram, nosso irmão Renilton, aleluia, a mãe do nosso irmão Ronald,
Que Deus abençoe a cada um de vós. Quero agradecer ao presbítero Damião, aleluias, a tua esposa, ao irmão, né, que o irmão trouxe. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vós. E assim eu agradeço a cada um dos irmãos. Vamos colocar de pé, por gentileza. Aleluias. Nesta noite, aleluias. Eu quero convidar aqui nosso irmão Lucas. Vem cá, meu filho, orar. Aleluias. Você vai estar orando por todas as famílias, por todos os irmãos que se encontram enfermos e para o término do culto nesta noite. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite para te agradecer, Senhor, porque o Senhor já se manifestou em nosso meio, falou através dos louvores, através da palavra, Senhor. Senhor, estamos aqui, meu Pai, neste culto de família, onde nós vemos o Senhor falar a cada coração. Ó Senhor, nós pedimos nesta hora, abençoa as famílias, meu Pai. Ó, meu Deus, fortalece os casamentos, as união, acrescenta em nós amor, Senhor, pelas nossas famílias. Ó Senhor, Deus e Pai, que o teu anjo, Pai, possa estar ao nosso lado, guardando, livrando as nossas famílias, protegendo os nossos filhos, ó Pai. Ó, meu Deus, dando-nos nesta semana uma bênção, meu Deus, da tua presença em nossa família. Ó, meu Pai, nós pedimos também pelos irmãos, ó Pai, que não puderam estar aqui nesta noite, que se encontrem enfermos, Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe das necessidades. O Senhor tem poder para enviar o teu anjo, Senhor, trazendo a cura, a libertação, a transformação nesta casa. Ó, meu Deus, visita a cada irmã que não puder estar aqui. Meu Deus, que eles possam ter recebido a mesma bênção, meu Pai, que nós recebemos aqui nesta noite. Nós cremos que o Senhor tem poder para efetuar maravilhas, que o Senhor pode abençoar mais e mais cada dia, meu Pai, porque conforme nós pedimos, ó meu Deus, nós pedimos também, ó Deus, para que o Senhor venha nos conduzir para nossos lares em segurança, debaixo da tua onipotente mão. Ó meu Deus, assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda as vossas mãos, irmãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos possam dizer amém, terminado no nome de Jesus.